E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Amém, meus irmãos? Nós estamos diante de um texto bastante conhecido. É o texto de inauguração da Igreja do Senhor aqui na terra. Nós sabemos que a igreja foi fundada por Cristo, quando lá em Mateus, Jesus pergunta para os seus discípulos, dizendo: quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos vêm dizendo para ele: olha, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias e tantos outros. E Jesus volta a pergunta para os seus discípulos e diz: e vós que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e começa a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, falaste bem, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai no céu que revelou isso a você. Mas Jesus lança uma palavra sobre Pedro e sobre seus discípulos, dizendo: tu também és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus funda a igreja nesse momento. Ele olha para Pedro, ele não estava dizendo que Pedro era a pedra da igreja, mas ele estava dizendo da confissão de Pedro, aquela confissão, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e era sobre esta confissão, sobre esta afirmativa, que a igreja do Senhor, ela permaneceria firme até o fim dos tempos. Porém, depois desse episódio, a gente percebe que Jesus morre e ressuscita e deixa uma promessa para a sua igreja, dizendo: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E talvez você me pergunte: para que poder? E a gente vai responder: Jesus, ele sabia que a missão da igreja era árdua, era difícil, e ela não poderia ser cumprida sem que seja pelo auxílio do Espírito Santo, sem que seja obra do Espírito Santo. Por isso é que Jesus manda eles ficarem em Jerusalém, porque eles precisam desse poder do Espírito para que eles possam cumprir a sua missão. Com isso eu entendo que a igreja não é ideia de homem, não. Que a ideia não é ideia, não, que a igreja não é ideia do pastor, que a igreja não é ideia de um grupo de homens que se reuniram e inventaram: vamos criar uma igreja. Só pode ter vindo da cabeça de Deus. Só pode ter sido plano de Deus. E se é plano de Deus, somente pelo poder de Deus que nós podemos ser igreja. E a Bíblia vai nos dizer que eles ficam lá em Jerusalém. Depois que Jesus é assunto aos céus, eles ficam lá esperando mais 10 dias. E acontece o que nós lemos aqui. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordando uns com os outros, orando, unânimes, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui a gente vê que a era do Espírito, ela é inaugurada. Até então, Deus agia no meio do mundo e o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento sobre algumas pessoas específicas, juízes, reis,
sacerdotes, profetas. E somente aquelas pessoas tinham esse acesso à presença de Deus, à presença do Espírito Santo. Mas depois do dia de Pentecostes, não. Você não precisa ser profeta. Você não precisa ser sacerdote. Você não precisa ser rei, muito menos juiz. O privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de você, é isso que você tem. Todos nós temos. Nós agora temos um privilégio que Bolsonaro não tem, que Dias Toffoli não tem, que Gandhi não tinha, mas nós, Igreja do Senhor, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E nós vemos que aqui 3 símbolos são utilizados para descrever essa experiência da descida do Espírito Santo. Nós vemos o vento, nós vemos o fogo e nós vemos as línguas. As línguas, elas simbolizam e nos traz a ideia de uma maldição sendo quebrada. Que maldição é essa, Samuel? A maldição que foi lançada pelo próprio Deus lá em Babel. Quando os homens quiseram chegar-se até Deus pelas suas próprias forças, pelos seus próprios esforços, e construíram uma torre para chegar até os céus. Aí Deus confunde os homens para que eles não possam saber as suas línguas, eles não possam se entender e a sua construção pare e ruíne. E aqui, em Atos dos Apóstolos, nós vemos a quebra dessa maldição. Por quê? Porque foram vistas por eles línguas, repartidas como de fogo. Se lá em Babel havia confusão, agora essas línguas repartidas pelo seu povo só significavam uma coisa: glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque todo mundo olhou e percebeu. Esse povo está falando. Eu ouço na minha língua eles falarem as maravilhas de Deus. O que em Babel foi confusão, em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, agora é para que todos entendam. Nós vemos também o símbolo do fogo. E é interessante porque nós, como Igreja do Senhor, precisamos de fogo no nosso coração. A Bíblia vai nos falar, lá em Levítico, ordem de Deus, que Deus manda para os sacerdotes, dizendo: não deixe a chama se apagar. Não deixe a chama se apagar. A Bíblia vai nos dizer que a chama arderá continuamente no altar. Aleluia! Nós cremos num Deus que respondeu à oração de Elias no Monte Carmelo com fogo. Aleluia! Nós cremos no Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E nós precisamos desse batismo de fogo para cumprir a missão da igreja. Nós precisamos ter fogo no coração, nós precisamos ter fogo na mente. Já dizia John Wesley que seu sermão você precisa pôr fogo nele. Ou senão, pegue seu sermão e jogue no meio do fogo, porque não serve de nada. Nós precisamos desse fogo ardente. Sabe por quê? Porque o fogo, ele se alastra. Porque o fogo, ele aquece. Porque o fogo, ele purifica as impurezas. Nós precisamos desse batismo de fogo. Aleluia! E o terceiro dos símbolos, e o que eu quero me ater nesta noite, é o símbolo do vento. E quando nós percebemos o que é o vento é simplesmente o ar em movimento. A gente aprende isso na escola. Mas a gente percebe diante da Bíblia que o vento é uma criação de Deus. Lá em Amós, no capítulo 4, versículo 13, vai dizer que Deus é aquele que forma os montes e que cria o vento. Ele está sobre os montes e o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Mas não somente é uma criação de Deus. Ele é também um instrumento para executar o prazer de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21,
que o povo estava diante do Mar Vermelho. Atrás, Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Moisés clama aos céus: Deus, o que é que eu devo fazer? Deus olha e diz: tu tens o que nas mãos? Ele responde: uma vara. Estende ao mar. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés estende a vara ao mar, um vento oriental soprou e dividiu as águas. E o povo passou a pés enxutos. Aleluia! Mas não somente isso. Lá no Salmo 78 vai nos dizer que quando o povo estava no meio do deserto com fome e reclamou com Moisés, Moisés clamou a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus soprou o vento e as cordonizes vieram até eles. Aleluia! Mas não somente isso. O vento é um instrumento de Deus para executar o seu juízo. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas no Salmo 48, nós vemos uma bela canção. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele está falando sobre Sião e os versículos vão continuar dizendo que os navios, as nações, elas cercaram Sião, mas Deus mandou um vento e destruiu tudo. Aleluia. Todos os navios sucumbiram diante do vento de Deus. Mas o juízo de Deus vem também para crente desobediente. Quando a gente olha para Jonas, a gente percebe que ele não quis ir para Nínive, antes pegou um navio para Tarsis e no meio do mar, a Bíblia vai nos dizer que Deus mandou um vento. Aleluia. Mandou um vento para encontrar Jonas no meio do mar, para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. O vento, ele está nas Escrituras Sagradas e dois termos são utilizados, duas palavras, uma em hebraico e uma em grego, que é ruá em hebraico e grego, pneuma, que são usadas para caracterizar o vento. E elas significam fôlego e espírito, vezes uma, vezes outras, e às vezes usado nos dois sentidos, no mesmo texto, como vemos em Ezequiel 37. O que é que nós vemos em Ezequiel 37? A visão que Ezequiel é levado no meio do vale de ossos secos. E a Bíblia vai dizer que Deus manda que ele profetize sobre os ossos. E ele profetiza: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E a Bíblia vai dizer que osso se juntou com osso, formou-se os esqueletos, veio carne, veio nervo, veio pele, se levantou todo mundo, mas todos estavam mortos. E Deus disse: profetiza mais uma vez. E ele profetiza, e olha que interessante: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Aleluia! O vento também é utilizado como uma ilustração de Jesus para a vida cristã. Ele olha e ele vai dizer que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ninguém sabe para onde vai nem para onde vem. Aleluia! Assim é todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito. E diante disso tudo, eu olho para as Escrituras e percebo que Deus, ele se utilizou do vento e deu sopros para essa humanidade sobreviver até hoje. O primeiro sopro que eu quero falar para vocês é o sopro de criação. A Bíblia vai nos falar que Deus começa a criar todas as coisas. Existia o nada, e Deus, do meio do nada, decide criar todas as coisas. Ele começa dizendo: haja luz e houve luz. Haja separação de águas e houve separação de águas e águas. E ele vai falando, surge a porção seca. E ele vai criando todas as coisas. Tudo está em perfeita harmonia. Aí Deus olha para dentro de si e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele vai formando o boneco de barro. Ele vai formando o homem do pó da terra. E aquele homem é formado, aquele boneco é formado.
mas faltava alguma coisa. E a Bíblia vai nos dizer, em Gênesis 2:7, que Deus, Ele sopra nas narinas do homem a vida. O sopro, o primeiro sopro é o sopro da criação. Eu não sei se você percebeu, mas até que Deus sopre, o homem é só um boneco. O homem não tem movimento, o homem não tem cognição, o homem não tem capacidade de adorar. É só um boneco. Serve para nada. Mas depois que Deus sopra, o homem que não tinha movimento começa a se mover, começa a andar, começa a pegar, começa a ver. O homem que não tinha cognição começa a pensar e discernir tudo aquilo que estava ao seu redor. O homem que não tinha ligação nenhuma com o eterno, ele agora pode adorar depois do sopro de Deus. Eu tenho uma palavra para dizer para você. Sua vida sem Deus não tem sentido. Sua vida sem Deus não tem sentido. Você sem Deus, você não é nada. Aleluia. Se você se move hoje, é por causa de Deus. Se você pensa hoje, é por causa de Deus. Se você levanta essa mão para adorar, é por causa de Deus. Foi porque Deus olhou lá do céu, soprou mais uma vez e lhe deu mais uma oportunidade de vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Tanta gente não acordou hoje, mas você acordou, porque Deus olhou lá do céu, soprou fôlego nas suas narinas, e hoje você pode estar aqui, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Você poderia ter morrido num acidente de trânsito. Você poderia morrer numa cama de um hospital, mas Deus olhou para você, foi com sua cara, soprou mais uma vez e lhe deu mais uma oportunidade. Aleluia! A gente vive numa pandemia onde o que mais esse vírus faz é atacar os pulmões, é faltar o fôlego, mas você está respirando aqui. Faça esse exercício, faça. Aleluia. Adore a Deus, vá. Adore a Deus. Adore a Deus porque hoje você está respirando. Aleluia. Glória a Jesus. Ele soprou vida para você. Ele soprou vida para você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele soprou vida no homem. Porém, a história não para por aí. A gente sabe que o pecado entrou na história. E o pecado veio mediante uma desobediência do homem em comer do fruto que Deus havia proibido de comer. Quando o pecado entra na história da humanidade, ele deturpa tudo aquilo que Deus possibilitou ao homem com o seu sopro. Perceba que quando o pecado entra, ele mata o homem espiritualmente. O que é isso, Samuel? O homem que adorava livremente no Éden, ele agora não tem capacidades de ele por si só adorar. Por quê? Porque ele foi morto espiritualmente. Esse homem que tinha o discernimento pleno de tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele e estava ao seu redor, agora a sua percepção, a sua cognição foi deturpada. Ele agora olha para a humanidade com outros olhos. Ele olha para a criação com outros olhos. Ele não consegue discernir bem o que é todas as coisas e para que servem todas as coisas. E a questão do movimento foi limitado porque a morte física entrou com a entrada do pecado na humanidade. A morte física também, que é o cessar o fôlego de alguém, entrou na história da humanidade. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em amor, em graça, Ele bolou um plano.
Aleluia. Ele bolou um plano na eternidade. E ele decidiu executar. E a Bíblia vai dizer que ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir e ser o sacrifício pleno em nosso lugar. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. E então, Cristo vem a esse mundo, e ele vem com o objetivo de morrer. E ele prega, passa o seu ministério, ele é acusado injustamente, ele é levado até o Gólgota, ele é pendurado numa cruz. Depois de ter sido espancado, depois de ter sido chicoteado, depois de sofrer grande angústia no jardim de Getsêmani, a ponto dele suar sangue, depois de ser zombado por toda a via dolorosa, depois que os soldados da guarda romana pegaram a cana, vendaram os olhos de Jesus, batiam sobre sua cabeça e diziam para ele: mas profeta, profetiza aí, quem foi que te feriu? Depois de colocarem sobre sua cabeça espinhos, afinal ele era rei, ele precisava de uma coroa. Colocaram sobre sua cabeça que feriam o seu crânio. E Jesus suportou tudo. Subiu naquela cruz, como ovelha muda levada ao matadouro, a palavra nos diz, sem reclamar, sem praguejar. Antes ele diz, do alto da cruz, utilizando de todas as suas forças, ele olha para aquela multidão que tanto feria, xingava, zombava, e diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Cristo que nós servimos, que do alto da cruz derrama o seu sangue por amor de mim e por amor de você. E eu acho interessante o que dois dos evangelistas relatam quando Jesus está prestes a morrer. Marcos e Lucas relatam esse fato. A Bíblia vai dizer que Jesus, do alto da cruz, ele profere as suas últimas frases: está consumado a obra que me mandaste fazer. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia vai dizer: inclinando a cabeça, expirou. Aleluia. Segundo sopro de Deus está aqui. É o sopro de salvação. Porque o que é expirar? Colocar o ar de dentro para fora. Do alto da cruz, Cristo soprou vida para você. Do alto da cruz, Ele pegou o pecado e a morte que tanto lhe afligiam, e com o sopro venceu todos esses dois inimigos. Aleluia. Eu não sei se você é grato por isso. Não sei se você entende isso. Que do alto da cruz, Deus soprou vida para você. Lhe deu uma nova oportunidade. Você merecia inferno e condenação, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas o nosso Deus soprou vida do alto da cruz para o seu viver. O nosso Cristo soprou vida. Aleluia. Isso é muito profundo, sabe por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Não tem poder sobre a nossa vida. Talvez o maior inimigo que um homem enfrente neste mundo seja a morte. Porque ninguém escapa dela, por mais forte que seja. Mas deixa eu dizer uma boa notícia. Cristo venceu a morte do alto da cruz. E lhe deu vida. Ele lhe deu vida. Paulo vai dizer que Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Aleluia. Diante
do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição, Paulo canta em 1 Coríntios 15. E ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Porque a força do pecado é a lei. Aleluia. Mas graças a Jesus Cristo, que nos dá vida. Aleluia. Por Cristo Jesus. Graças a Deus, que nos dá vida por Cristo Jesus. Ele venceu o império das trevas. Ele venceu o império da morte e te deu vida. Aleluia. Glória a Jesus. Pode ser que o seu corpo morra nessa terra, caia, padeça, mas deixa eu te dizer, haverá um dia. Aleluia. Glória a Deus. Haverá um dia. Está escrito que ante o toque da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, que estamos vivos, seremos transformados. Aleluia. Por quê? Porque importa que isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Porque aí se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Cristo te deu vida. As garras da morte não podem te pegar mais. As garras da morte não podem te pegar mais, porque o Cristo que você serve venceu ela no meio da cruz. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mas há ainda um terceiro sopro que eu gostaria de falar. Prometo ser rápido. Que é o sopro de revestimento, está justamente aqui onde nós lemos nesta noite. Atos capítulo 2. A Bíblia vai nos falar que de repente, quando eles estavam esperando a descida do Espírito Santo, de repente veio um vento veemente e impetuoso. O som de um vento veemente e impetuoso. Deus soprou lá do céu. Para quê? Para capacitar a igreja. Sabe por quê? Porque o sopro de criação é uma maravilha. Sopro de salvação nem se fala. Mas Deus não nos salvou simplesmente para nos salvar. Deus nos salvou para um propósito. Porque se não fosse assim, a gente aceitava Jesus e ia-se embora logo. Era ou não era? A gente aceitava Jesus e ia embora. Ele levava a gente. Mas por que Ele nos deixa aqui na terra? Você já parou para pensar? Você tem um propósito. Você, como igreja do Senhor, você tem uma missão. É culto de missões. E é necessário falarmos isso. Você tem uma missão aqui nessa terra. Jesus não encheu você do Espírito Santo só para você se alegrar, não. Jesus não lhe encheu do Espírito Santo para você pular, rodopiar, não. Nada contra. Pode pular, pode sapatear, pode rodopiar. Seja alegre no Espírito. Mas Deus te enche do Espírito Santo para que você cumpra uma missão. Cumpra uma missão. A promessa de Jesus era que fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus salvou os discípulos e revestiu de poder. Ó, vocês fiquem aí até que vocês sejam revestidos. Até que o Espírito venha. Depois que o Espírito vier, vocês se afastem. Lancem a semente. Lancem a palavra. Preguem esse evangelho. Se esse evangelho transformou a sua vida, por que não compartilhá-lo? Se você foi salvo por Cristo Jesus, por que não fazer parte desse reino, desse avanço desse reino? Cristo salvou a tua alma. Ele te deu a maior vitória que você pode conquistar nessa terra.
E Ele só está mandando você dizer: conte o que eu fiz na sua vida. Porque é isso que Jesus vai dizer. Vocês vão ser minhas testemunhas. O que é testemunha? É alguém que constata um fato ou presencia um fato. Então, nós como igreja do Senhor temos uma missão muito simples. Pregar o Evangelho. Falar que Deus salvou a nossa vida. Contar a sua história, a minha história. Nós temos essa missão de dizer: olha, eu era desse jeito, mas Jesus Cristo entrou no meu caminho. É você dizer: olha, eu passava a noite na mesa do bar, bebendo e só aparecia no outro dia, mas Jesus se encontrou comigo e salvou a minha alma. Eu era viciado em drogas, mas Cristo entrou no meu caminho e salvou a minha alma. E agora eu não preciso de drogas, eu não preciso de álcool. Eu era um prostituto, mas Cristo me salvou e me fez a noiva de Cristo. Aleluia! É você dizer: eu era orgulhoso, mas Cristo quebrou o meu orgulho todinho e agora eu sou só um servo dele. Aleluia! Porque alguém precisa ouvir da sua boca que Jesus salva. Aleluia! Há terras que precisam ouvir do Evangelho. Terras que nunca foram alcançadas. Gente que nunca ouviu falar de Jesus. Gente que não tem igreja por perto. Que precisa ouvir a palavra de Deus. Que precisa ouvir a sua história. De como Cristo lhe salvou. E a gente às vezes quer ir para longe, né? Missões transculturais, a gente pensa que missões é só lá. Mas tem uma África lá no seu trabalho que você precisa falar. Tem uma Ásia lá no colégio que você precisa falar de Jesus. Aleluia! Tem uma América do Sul lá na sua faculdade que você precisa evangelizar. Aleluia! Você precisa fazer isso. É só o que Cristo pede para você. Deus te salvou, te deu dons e talentos. Não enterra as ferramentas. Não enterra as ferramentas. Que nós sejamos achados, porque Cristo virá e prestará contas com cada um de nós, que somos igreja do Senhor. Ele conta-nos uma parábola, ele vai dizer que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um Senhor que distribuiu talentos para os seus servos e foi viajar. A um ele deu 1, a outro ele deu 2, a outro deu 5, a outro deu 10. E voltando o Senhor para a prestação de contas, todos aqueles receberam 2, receberam 5, multiplicaram, dobraram os seus talentos. Mas aquele que tinha só 1, ele pegou o seu talento e escondeu. Por quê? Ele disse: o meu mestre, o meu senhor é muito mau. Eu vou esconder porque pelo menos eu não perco. E quando o seu senhor pergunta para ele: cadê o talento? Ele entrega só 1. E o que é que você fez com ele? Enterrei. E sabe o que a Bíblia vai nos falar? É que esse Senhor olha para o seu servo e ele vai dizer: servo mau e infiel. E a parábola termina ele sendo lançado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Cristo irá cobrar de nós aquilo que Ele nos deu. Cristo irá cobrar de nós aquilo que Ele nos deu. Os talentos que Ele colocou nas suas mãos, Ele quer que multipliquem. Aleluia. Ele quer que multipliquem. Está na hora de desenterrar os talentos. Está na hora de fazer a obra de Deus.
Está na hora de ser usado por Deus como você nunca foi. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. É noite de despertamento espiritual para todos nós aqui. Se você já faz a obra, faça mais. Se você não faz, já passou da hora de começar a fazer. Toda obra no reino de Deus é grande coisa. Tudo que você faz diante de Deus é grande coisa. É grande obra diante de Deus. Deus está registrando tudo. Deus tem um livro em suas mãos, onde está registrado as suas obras. Aleluia. Feche seus olhos e comece a orar. Comece a pedir: ó Deus, até hoje eu tenho negligenciado, Deus, o teu chamado. Até hoje eu tenho negligenciado os talentos que o Senhor colocou na minha mão. Mas eu quero te dizer, Senhor, é até hoje. A partir de hoje, tudo vai ser diferente. A partir de hoje, se eu pregava, eu vou pregar mais. Se eu orava, eu vou orar mais. Se eu cantava, eu canto mais. Se eu distribuía cestas básicas, eu vou distribuir mais. Se eu contribuir, eu vou contribuir mais. Deus, não me deixe ser achado em falta quando o Senhor vier no grande dia nos julgar. Oh Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Deus. Nas tuas mãos, Deus. Seja para tocar, seja para pregar. Oh Deus, toma a nossa vida e usa como o Senhor quer. Porque o Senhor é o oleiro e o Senhor sabe como usar os vasos. Aleluia. Eu te peço, Senhor, nesta noite, sopra o teu vento aqui nesta noite, Pai. O teu vento que capacita. Sopra o teu vento, Pai. Sopra o teu vento e enche, Senhor, a tua casa, Pai, do teu Espírito Santo. Que nós saiamos daqui cheios da tua presença, cheios de autoridade, para testemunhar o que o Senhor fez na nossa vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. E pode começar a batizar, Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus que batiza ainda hoje, Jesus. E o Senhor não precisa de grandes eventos. O Senhor não precisa de grandes multidões. O Senhor só precisa de um coração disponível. E eu tenho certeza, Pai, que a tua igreja está aqui disponível, Senhor, para ser cheios da tua graça, Pai. Ser cheios do teu Espírito. Oh Deus, vai enchendo os vasos da tua casa, Pai. Oh Deus, vai distribuindo os teus dons nessa noite, Pai. Chamados específicos para missões específicas, eu creio nesta noite que estão sendo despertadas. Oh Deus, projetos que há muito foram enterrados no coração, que os teus servos pensavam que era coisa da sua cabeça. Mas o Senhor vem agora, Pai, confirmando projetos, eu creio nisso. O Senhor vem agora confirmando, Senhor, projetos, para eles saírem da mente, sejam colocados no papel, sejam tirados do papel e sejam postos em prática. Na certeza que o Senhor vai dar o crescimento. Na certeza que o Senhor vai fazer acontecer. Aleluia. Eu te peço, Pai, uma unção de convicção nos nossos corações daquilo que devemos fazer para Ti. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.